Então perfeito. Bom, agora eu acho que até eu desativei os comentários agora no início da live, que eu acho que fica mais leve um pouco para a gente poder caminhar, tá? E aí, no final, a gente abre Perfeito, os comentários para, eventualmente, poder esclarecer algumas dúvidas. Bom, doutor Gustavo, primeiramente, perfeito. boa noite, agradecer o aceite o convite aí, em domingo à noite, poder estar conversando aí com os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais do Estado e aqueles que interessam pelo tema também e estão nos acompanhando. A gente teve aí recentemente, né, logo no início da pandemia, eu acho que o Conselho Federal atuou muito rápido, editando a Resolução 516, permitindo o teleatendimento, né, a teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria, pelo menos durante esse período de pandemia. Né? Muitos profissionais perguntam se essa modalidade de atendimento vai continuar após a pandemia, né? Isso a gente depende do Conselho Federal. O que a gente sabe por hora é que se a gente pensar que o Conselho Federal já tinha uma comissão trabalhando nisso antes da pandemia, muito provavelmente pode ser que ele tenha interesse em normatizar pelo menos o telemonitoramento para fazer o controle, enfim. Mas o fato é que isso foi muito de surpresa, foi uma norma que, ao final dela, ela já coloca que pode haver mudanças durante esse período e ela não se esgota naquele primeiro momento, ela vai ser lapidada ao longo do tempo, né? E com isso, muitos profissionais não estavam preparados para isso, né? Com a suspensão dos atendimentos eletivos e a possibilidade de continuar no telemonitoramento, muitos começaram a ter alguns questionamentos recorrentes que eu queria trocar ideia com você agora. Um dos primeiros Perfeito. questionamentos que o pessoal faz é como comprovar a realização desses atendimentos, né, de teleconsulta, teleconsultoria, telemonitoramento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Presidente, boa noite. Primeiro, quero registrar aqui, participar com você dessa live, nesse domingo à noite, discutindo esse importante tema para a fisioterapia, para a terapia ocupacional, de interesse de milhares de profissionais em todo o estado de Minas Gerais. Quero registrar a alegria de ser professor, a alegria de ter um presidente da altura, de sua altura e de sua competência frente ao CREFITO 4, com a força de vontade que o senhor tem ao longo de todos esses mandatos, né, de todos os 2 mandatos pelos quais está à frente do CREFITO. Então, quero registrar aqui o orgulho e a satisfação de fazer parte dos quadros da sua assessoria. Eu quero lhe responder de início dizendo das dificuldades que todos enfrentamos ao longo dessa pandemia, especialmente no pós-carnaval, em que todos estivemos de frente a um cenário, posso até dizer, jamais imaginável por todos nós. Em decorrência desta pandemia e das dificuldades trazidas, evidentemente que as soluções foram no âmbito de toda a saúde, né? Até mesmo em outras áreas importantes também da saúde do país, a regulamentação dos teleatendimentos. E esses teleatendimentos, como bem destacado pelo senhor, ele impacta sobremaneira a vida do profissional, mormente pelo fato de que ele é algo novo, algo com o qual não estávamos preparados e acostumados. Creio que a materialização deste teleatendimento, na utilização das plataformas necessárias para essa materialização, seja a preocupação maior daquele profissional que realiza, como bem acentuado pelo senhor, ou um teleatendimento, um telemonitoramento, ou mesmo uma teleconsulta diante de um cenário de impossibilidade de deslocamento para um atendimento físico. De que maneira? A depender da plataforma utilizada por esse profissional, Cisco Webex, Zoom, e nós temos aí Google Meet, fazer os devidos registros, atentando-se, evidentemente, pela necessidade do registro em prontuário deste paciente. Portanto, minha orientação inicial, respondendo à indagação, seria no sentido de materializar com consentimento
deste paciente, os registros deste atendimento nas diversas plataformas, anunciar a este paciente que os registros feitos, seja por meio de uma gravação, seja por meio de um consentimento encaminhado previamente por este paciente ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional. Não, perfeito. Então, assim, da mesma forma, se o paciente for incapaz absoluto, incapaz relativo, né, se ele for menor e tiver um responsável legal, se ele tiver situação de coma, né, alguma condição que não dê a ele a condição de assinar ou de consentir, da mesma forma vai ser feito com o responsável legal, creio eu, né? E pelo que você coloca, entende que sim. Entendo que sim, e acho que essa precaução deva ser adotada pelos nossos profissionais, no sentido, primeiro, de realizar um termo de consentimento para esse atendimento que não é o atendimento. Evidentemente que toda vez que nós nos dirigimos a um fisioterapeuta, a um terapeuta ocupacional, é lá fisicamente, presencialmente, é sempre realizado um prontuário, anotando-se, evidentemente, o diagnóstico, o prognóstico, enfim, as condições com as quais aquele atendimento é realizado de modo presencial. Se não é mais possível a realização presencial, seja nas cidades que têm lockdown, seja nas cidades que estão com dificuldades, né, enfrentando a doença, a exemplo de nossa capital, é importante que para esse teleatendimento, para esse telemonitoramento ou para essa teleconsulta, seja primeiramente colhido um termo de anuência, encaminhado via WhatsApp, encaminhado via e-mail e também, na sequência, realizado o prontuário eletrônico, as anotações devidas e a devida guarda dessa documentação pelo profissional que realiza o atendimento. Perfeito. E aí, assim, você coloca também, aí então, algumas plataformas. A gente sabe que tem plataformas específicas para prontuário eletrônico, que fazem todo esse esquema, mas pegou os profissionais de surpresa. Então, pela sua fala, já ficou subentendido que não tem nenhuma vedação na norma do Conselho Federal para utilizar outra plataforma. Não tem qual é a plataforma recomendada, ou não tem uns critérios. O que se tem que fazer é obedecer às normas já existentes, como você diz, do prontuário, que é a 414, tem tudo que o profissional precisa colocar lá, né? A resolução 414 do COFIT, ele mantém a resolução, seja em prontuário eletrônico, seja em prontuário físico, independente da modalidade de atendimento presencial ou não. E aí, assim, existem alguns profissionais que atuam no SUS. E aí, assim, geralmente, o sistema do SUS é físico, coleta de assinatura a cada atendimento. Então, assim, você acha que esse profissional, que é servidor público ou não, mas funcionário público de fato, ali atuando com o paciente, né, da rede pública, no caso dele fazer o atendimento, se ele eleger que aquele paciente não tem prejuízo de interrupção do atendimento presencial e que pode ter benefício com o telemonitoramento nesse momento, né, com a teleconsulta e o telemonitoramento, ele pode estar fazendo. E você acredita que o SUS tem obrigação de aceitar, uma vez que o Conselho Federal regulamentou? Não só registro, como quero aqui frisar que a própria ANS delegou aos conselhos profissionais a edição destas normas. Evidentemente que delegando aos conselhos profissionais e editado essas normas pelos respectivos conselhos profissionais, como o caso do COFITO, há de se ressaltar a vinculação e a obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde de acatar essas determinações, mormente pelo fato a fixação das normas no sentido do teleatendimento, da teleconsulta e do telemonitoramento. Quando você fala da ANS, né, que é suplementar a saúde pública, então se não suplementar a saúde pública pode, o SUS, obviamente, né, também é obrigatório. O atendimento é obrigatório, a modalidade quem reconhece é o Conselho Federal, né? Sem dúvida, há uma expressão no direito muito comum e que nós muito utilizamos, que é quem pode mais, pode menos. Então, adequa-se aqui ao caso presente, vez que a própria ANS delegou aos conselhos profissionais e esses, por sua vez, com o COFITO, rapidamente editaram normativos a respeito.
Sim. A nota técnica a qual você se refere, para quem quiser saber, está no site do Conselho Regional, né, no link específico da Covid, é a nota técnica número 6, tá, de 2020. E aí eu já até adianto para esclarecer quem pergunta se as operadoras de plano de saúde são obrigadas a cobrirem o teleatendimento. Isso é uma dúvida que chegou bastante para a gente. Essa nota técnica veio dizer isso, que tem o rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória, que esses procedimentos contratualizados, eles devem ser cobertos, independente da modalidade, que se o Conselho Federal reconheceu o telemonitoramento, então que o paciente, o beneficiário tem direito, independente da modalidade. O que eles exigiram depois foi que tivesse não um aditivo contratual, mas só um ajuste entre prestador de serviço e operadora, seja por uma troca de WhatsApp, de e-mail, né? Que seja para formalizar essa nova modalidade e ajustar como vai ser feito. Então, assim, se a operadora exigir uma plataforma específica, ela tem que oferecer. Se não, ela tem que acatar o que o profissional estiver utilizando. E aí o profissional ele tem que ter cuidado, né, doutor Gustavo, em relação ao sigilo dessas informações, porque se ele vai fazer através de gravação de vídeos, áudios, é interessante que ele tenha uma segurança nesses dados de armazenamento em nuvem, criptografia, alguma coisa nesse sentido, por causa do sigilo com dado desses pacientes? Eu acho que primeiro nós precisamos ressaltar que a todo profissional, pelos códigos de éticas, isso inclusive nas mais diversas profissões, na minha, que é a advocacia, na do senhor, presidente, que é a fisioterapia, nos milhares de terapeutas ocupacionais, em todos os códigos de éticas profissionais, acima de tudo, a relação paciente ou cliente, né? E, evidentemente, ela deve ser preservada sob o aspecto do sigilo. Então, independentemente de tratarmos aqui de teleatendimento, de telemonitoramento, de teleconsulta, acima de tudo deve prevalecer a relação sigilosa e os deveres que temos, deontológicos, profissionais, né, que assumimos quando graduamos nas nossas respectivas profissões. Isso não é diferente também no universo virtual. E essas preocupações e essas precauções evidentemente que devem ser, a partir do cotidiano do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, administradas, vez que se eu deixo de realizar um atendimento presencial e passo a realizá-lo de modo virtual, é meu dever, acima de tudo, ter condições de guarda desta documentação eletrônica, desses registros eletrônicos desse atendimento. O senhor muito bem colocou, doutor Anderson, no sentido de que se a operadora de plano de saúde recomenda a utilização de uma determinada plataforma, que ela possa oferecer essa plataforma ao respectivo profissional, a fim de que se adeque, de que se administre doravante as condições lançadas por essa operadora do plano de saúde. Se não há exigência de uma plataforma específica, o profissional poderá utilizar a sua, mas deverá redobrar os seus cuidados com a segurança, seja com os arquivos que mantém acerca de seu paciente. Não, perfeito. Olha só, é lógico que não é o cenário ideal, mas como muitos foram pegos de surpresa e assim, até o paciente, o perfil socioeconômico do paciente, intelectual, já é uma dificuldade tremenda o profissional se fazer entendido atrás de um vídeo, de uma situação, para o paciente responder o exercício lá do outro lado. Apesar de não ser o cenário ideal, a resolução do COFITO deixou aí algumas lacunas em relação à plataforma. Aí o questionamento é o seguinte: o WhatsApp pode ser utilizado? Se não, por quê? Já que hoje em dia é uma ferramenta que inclusive é aceita como prova em processos judiciais. O uso do WhatsApp, como que fica se for a última alternativa? Presidente, a grande dificuldade que vejo no uso do WhatsApp não é o indicativo de uma proibição para a utilização deste instrumento. Ocorre que, e lhes digo de uma modo limitação, talvez, muito, né? Exato, lhes digo de modo muito pessoal, na utilização do próprio WhatsApp. A grande dificuldade diz respeito ao fato de que, salvo as mensagens escritas, que são aquelas em que nós temos a comprovação
da respectiva entrega para aqueles que deixam habilitado a possibilidade da comprovação, no caso da gravação, no caso da edição das imagens, ou seja, das conversas via WhatsApp, que são por vídeo, não há ainda nesta modalidade, nesta plataforma, até arquivos recentes nesta semana apontavam que o WhatsApp promete uma nova versão já em testes para alguns usuários, no sentido de possibilitar o WhatsApp Web com a modalidade de gravações e reuniões para várias pessoas. Atualmente, ou seja, eu não consigo gravar e registrar as reuniões virtuais que são realizadas via WhatsApp. Então, desde que esse profissional tenha também a possibilidade de gravação por um outro instrumento, não vejo inibição com a utilização do WhatsApp. O que diz respeito é reafirmando aqui a necessidade de que sejam registrados, de que sejam guardados esses devidos registros para a própria precaução deste profissional. Portanto, não é que não possa, é que o WhatsApp encontra ainda uma limitação no sentido da guarda desses registros, desses documentos eletrônicos. Perfeito. Doutor Gustavo Chalfon, você comentou aí de um termo de consentimento, né, do paciente para esse atendimento. Se você pudesse resumir isso de uma forma para que os meus colegas entendessem, sem a ajuda de um advogado, o que minimamente ele deveria conter neste termo, para que ele colocasse para o paciente, se esse termo é para o paciente aceitar o atendimento de forma remota, ou a cada atendimento, como que seria? Para gravação ou para não gravação, ele tem que constar tudo que vai ser feito nesse termo, se ele vai só ter áudio, se ele vai ter gravação do vídeo, como que vai ser a guarda, qual o procedimento que vai ser, o que é? Presidente, excelente o seu questionamento e entendo que caberá a esse profissional elaborar um termo de consentimento de modo objetivo, com o seu paciente, qualificando-o neste instrumento, também sendo qualificado o próprio profissional, colocando lá a sua inscrição junto ao CREFITO 4, o seu endereço, o seu estado civil, o mesmo ocorrendo quanto ao paciente, e este paciente, anuindo que este procedimento se dará na modalidade à distância, em decorrência da pandemia qual estamos vivendo, ou seja, fulano de tal, brasileiro, estado civil, residente domiciliado na rua tal, portador do documento tal, declara para fins de direito que autoriza o seu fisioterapeuta, o seu terapeuta ocupacional, doutor fulano de tal, a realizar o atendimento na modalidade à distância, seja teleatendimento, teleconsulta ou telemonitoramento, ficando também autorizada a guarda e o registro desta documentação, bem como de seu prontuário eletrônico, na forma da resolução do COFITO, ou seja, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Datar e assinar devolvendo eletronicamente aquele documento ao profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional. Perfeito. Eu estou dando uma lida aqui nas perguntas que o pessoal mandou, né? Antes da gente começar, depois eu vou abrir a live para os comentários, para que o pessoal possa eventualmente perguntar algo que não ficou respondido, né? Perguntar assim, o que nós elencaríamos como itens obrigatórios para constar nos registros eletrônicos, especialmente nas modalidades teleconsulta e telemonitoramento? O que equivale ao atendimento? Isso está descrito no artigo 1º da Resolução 414, que prevê o prontuário e a evolução, o que tem que ter. Ela é muito didática, está praticamente autoexplicativo lá. O pessoal procura no site do CREFITO 4, do COFITO, no Google, a Resolução COFITO 414 de 2012, está lá. Tudo muito elencado, desde a identificação do paciente, história, exame clínico, diagnóstico, plano terapêutico, evolução do paciente, identificação do profissional. Então, assim, a mesma coisa que coloca, você já falou, né, no atendimento físico, vai colocar no atendimento remoto, né, presencial e no remoto. Aí, assim, dentro da consulta fisioterapêutica, terapêutica ocupacional, e nós estamos falando da 414, mas no caso da terapia ocupacional, 415, né? Então, é a resolução que trata de prontuário.
Mesma coisa com a de ética, o fisioterapeuta, a resolução 424, o terapeuta ocupacional, a resolução 425. Dentro da consulta fisioterapêutica, da consulta terapêutica ocupacional, dentre os testes, exames, né, testes especiais, dentro de tudo que é feito, anamnese, inspeção, a gente tem uma avaliação. A teleconsulta, porque a resolução, em alguns momentos, ela fala teleconsulta, em alguns momentos ela fala em avaliação remota. Ela equivale, teleconsulta equivale à avaliação remota, numa leitura mais assim, da terminologia jurídica, técnica desta norma? Na minha visão, sim. Na minha visão, a resolução tratou como sinônimas essas duas expressões, trazendo os mesmos deveres e equiparando-as para fins de direito. Portanto, da minha visão, são sinônimas, sim, as referidas expressões. Tá. Tem algumas modalidades de atendimento, né, seja para promoção de saúde, prevenção, né, treinamento funcional, pilates, até outros procedimentos, né, que geralmente esse fisioterapeuta, dentro daquela normalidade que se vivia, fazia isso em grupo e às vezes até um grupo familiar. A gente tem na resolução antiga 387, que foi revogada e reformada pela 444, dentro dos parâmetros assistenciais, a gente tem a modalidade de grupo, né, a permissão de grupo. Pode atender de forma remota, né, online, um grupo de pacientes da mesma família, marido, mulher, filho? Não vejo dificuldade desde que seja da mesma unidade familiar, mantendo-se lá, salvo engano, a limitação máxima de 6 pessoas por grupo. Salvo engano, esse é o número, não me lembro bem, para ser muito honesto. Então, é isso mesmo, da 444, ela estabelece os critérios que o paciente tem que estar em fase de manutenção ou crônico, independente das atividades de vida diária, ciente e sabendo que está numa modalidade de grupo, então ele tem que assinar aceitando isso, né? Mas é possível sim. E aqui vale a ressalva no sentido de que essa assinatura, portanto, naqueles termos de consentimentos, naquele termo de consentimento previamente comentado por a gente aqui agora há pouco, ele agora terá a assinatura de todos os membros que participem deste atendimento em grupo. Ou encaminhamento de um e-mail autorizando, um WhatsApp autorizando e com confirmação de leitura, a fim de que esse profissional tenha a segurança que esse paciente recebeu as devidas instruções e reste comprovado o encaminhamento pelo paciente ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional desta confirmação. Perfeito. Doutor Gustavo, né? A gente tinha antes da pandemia... Não estou lhe ouvindo. Tá. Melhorou o meu áudio? Melhorou. Tá. Antes da pandemia, nós tínhamos o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos e o Código de Ética proibindo a cobrança de valores ínfimos, atendimento gratuito. Como que fica agora essa teleconsulta? O valor mantém o mesmo do atendimento presencial? Como ficou isso? Na realidade, os profissionais devem sempre trabalhar para não praticarem preços evidentemente irrisórios, né? Preços aviltantes ao próprio mercado, trabalhando inclusive o desenvolvimento da profissão, ou seja, da fisioterapia e da terapia ocupacional. Vale aqui a ressalva da possibilidade, inclusive, do fornecimento de um auxílio, de uma teleconsulta, de um telemonitoramento, ainda que gratuitamente, desde que devidamente registrado, desde que devidamente documentado, ainda que pela via eletrônica. Não, perfeito. Eu vou aproveitar o gancho da sua fala, até para uma conversa que uns fiscais tiveram comigo recentemente, durante essa semana, né, antes do final de semana, sobre denúncias que estavam chegando de profissionais que estavam anunciando a teleconsulta de forma gratuita, né? E aí, assim, nas suas clínicas, como sendo o primeiro atendimento gratuito. Então, estava nesta interpretação
um viés claro, que era uma forma de captação de clientes, e aí nós entendemos em reunião de diretoria que isso da mesma forma que o Código de Ética já proíbe, né, uma concorrência desleal, porque as clínicas maiores utilizam desse potencial, né, desse poder econômico para captar o cliente e depois continuar com esse paciente. Então, nesse caso, a gente vê como uma vedação por concorrência desleal, diferente da permissão que agora que a 516 deu, de fazer atendimentos gratuitos, né, independente por uma situação de crise econômica, né, de emergência sanitária, de saúde pública e pacientes que estão envolvidos diretamente com essa situação da Covid-19. Então, só fazer um gancho aí, né, sobre a questão reafirmo aqui do plano de saúde. Pode falar. Reafirmo aqui a importância de não se aviltar a profissão. Todos os códigos de ética sempre primam pelo não aviltamento, ou seja, para que não ocorra uma desvalorização da própria profissão. É assim na advocacia, é assim na fisioterapia, é assim na terapia ocupacional e em tantas outras carreiras, em tantos outros segmentos profissionais. E o grande objetivo destas normas, do não aviltamento, é permitir que novos profissionais tenham mercado, que novos profissionais alcancem pacientes, que não haja uma concentração indevida nas mãos de poucos profissionais, ou seja, de poucas clínicas em todo o estado de Minas Gerais, detendo uma parcela de todos os pacientes. Para isso e por isso é que as resoluções muitas vezes não permitiam a realização dos atendimentos gratuitos. Evidentemente que nós vivemos um momento de exceção e não de regra, e, portanto, as normas foram flexibilizadas em todos os segmentos profissionais para permitir alguns atendimentos gratuitos, mas desde que não haja uma captação direta ou mesmo indireta da clientela por parte deste profissional. Não, perfeito. É importante você falar, ainda mais que você fez comparação com outras profissões, não sei se os nossos profissionais sabem, né, mas queria deixar registrado, o Dr. Gustavo Chalfun, que é nosso assessor jurídico, já foi presidente da OAB, né, no município dele, já foi secretário-geral da OAB Minas, esteve no Conselho Nacional de Justiça, né, na frente de defesa dos direitos do consumidor, é professor de processo civil. Então, eu acho que uma expertise para caminhar sobre esse assunto. Bem, eu queria fazer, em relação à comprovação para o plano de saúde, a gente acabou caminhando, né? Mas assim, e aí ainda no grupo, Dr. Gustavo Chalfun, em relação a essas videoaulas, o profissional ele pode fazer uma videoaula para um grupo? Sua imagem travou para mim. Presidente. Melhorou agora, presidente? Melhorou, melhorou. Eu lhe dizia que aqui nós temos dois grandes problemas nesse sentido das videoaulas. Primeiro, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional sempre proibiu a realização de aulas que não fossem para acadêmicos ou para profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional. E o grande problema da videoaula, diferentemente da teleconsulta, do telemonitoramento, é que não ocorrerá a percepção para o destinatário de quem é que esteja assistindo aquela videoaula. Por essa razão, eu entendo pela própria proibição da realização de videoaulas, a não ser que seja para um destinatário específico que esteja enquadrado na condição de acadêmico ou de profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional. Perfeito. Então, assim, eu acho que você caminhou dentro do entendimento que, se for visando formação de um recurso próprio, aquilo que é da prática clínica, esse profissional tem que garantir que nesta plataforma esteja direcionado só para acadêmico e profissional. Então, no Instagram, uma live no Instagram, no YouTube, que ensine uma técnica, não. Por exemplo, isso, porque aí você não tem controle do público-alvo. Exatamente. É possível a realização de um webinar? Tá. É possível, desde que haja as inscrições e que
dentre os inscritos estejam lá tão somente acadêmicos ou profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional. Perfeito, perfeito. Outra coisa, gravar o atendimento que eu estou fazendo com esse paciente, você já falou que sim, né? E aí, assim, eu posso divulgar nas redes sociais que o profissional ou empresa realizará essa teleconsulta de forma gratuita? Como eu lhe disse, desde que isso não registre a possibilidade de captação de cliente, o que é um aspecto muito subjetivo, porquanto, ao anunciar que o atendimento é gratuito, evidentemente que isso pode, sim, ser considerado uma forma de captação de cliente, à medida em que um sem número de pessoas podem comparecer ou podem pleitear atendimento remoto, na expectativa daquele profissional de que aquele atendimento gratuito, na realidade, não cesse por aí e que outros atendimentos doravante surjam a partir da relação paciente-cliente que se iniciou com aquela consulta gratuita. Tem uma pergunta aqui interessante, sabe, Gustavo? A gente tem aí os limites circunscricionais, né, de cada CREFITO, então o profissional ele é registrado igual, por exemplo, o limite territorial do CREFITO 4 coincide com o território mineiro. Até 2004, inclusive, eram 4 estados, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Minas. Desde 2004, ficamos com os 853 municípios de Minas, né? Não é pouco, mas é só o estado de Minas. E agora, com esta possibilidade do atendimento remoto, a possibilidade de você atender pacientes de outros estados fica mais fácil, né? Facilitada pelas tecnologias, então, de informação e comunicação. Eu posso atender pacientes de outro estado estando registrado em Minas Gerais? Como fica essa divisão da circunscrição, sendo que o paciente pode estar em qualquer lugar e ser atendido por um profissional de qualquer estado? Nós, advogados, também temos um limite de atuação em outros estados da federação. Para que o senhor tenha uma ideia, nós podemos realizar o patrocínio de vidas em outros estados da federação. Qual a razão deste normativo nos mais variados segmentos profissionais? É exatamente permitir que uma boa parcela daquela população profissional tenha condições de se habilitar e de se manter no mercado de trabalho. Por essa razão, os normativos anteriores sempre disseram a impossibilidade de que um profissional inscrito em Minas Gerais realizasse trabalho dos estados da federação tivesse os seus devidos registros, a fim de que, evidentemente, aquele órgão profissional, no caso, o outro estado da federação, também o tenha previamente inscrito. A partir do teleatendimento, do telemonitoramento, da teleconsulta, por óbvio que os limites territoriais eles desaparecem, à medida em que um paciente de confiança do senhor fisioterapeuta pode estar de passagem em outro estado da federação, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, do Pará, do Paraná, em qualquer outro estado do território. Diante desta circunstância, entendo que o COFITO terá de analisar e regulamentar a matéria, mas para, neste momento de pandemia, permitir esse atendimento, vez que há impossibilidade de deslocamento deste paciente, vez que o país encontra-se aí fechado, né, praticamente, e com restrições seríssimas ao deslocamento, inclusive interno, no âmbito do país, com várias cidades com lockdown, e em decorrência disso, será necessária uma melhor compreensão pelo Conselho Federal, com posterior regulamentação da matéria. Sim. Se não tem como Maomé ir à a montanha pode ir a Maomé nesse momento pelo Sem uso da dúvida. tecnologia. Então, perfeito. Sem dúvida. Doutor Gustavo, assim, tem muita gente, né? Virou moda as lives. Nós estamos aqui conversando com profissionais de Minas por uma live agora, né? Então, diferente dos eventos que geralmente a gente tenta orientar, a estimularização por live. Mas o atendimento, você acha que é possível usar uma rede social numa live para atender o paciente, mesmo que seja só um paciente, mas isso ser aberto assim para todo mundo?
Acho que não, por vários cenários, presidente. O primeiro deles, a questão do sigilo paciente fisioterapeuta. O segundo deles, a impossibilidade de se especificar quem é o público que acessa aquela rede social, o público que acessa aquela live. Nós, por exemplo, certamente aí teremos, eu tenho visto aí uma média de 80 espectadores aqui na nossa live ao longo de toda a duração dela, desses mais de 40 minutos que já estamos conversando, o que certamente teremos aí mais de 500, 600, 700 pessoas que tenham por aqui Durante passado as ao 24 longo de horas. toda essa... não, lhe digo até durante esta hora, visto que essa média de 180 Durante é a uma live, média sim, sim. de 187 que estão nos acompanhando. Não há condição, portanto, da realização de um atendimento por uma rede social sem que haja aquelas devidas precauções que falamos anteriormente, né, do prontuário eletrônico, termo de consentimento, as garantias que o profissional deve ter para que não tenha problemas éticos e também não tenha problemas jurídicos no futuro com aquele paciente, às vezes insatisfeito com o atendimento e que venha demandar juridicamente contra aquele fisioterapeuta, aquele terapeuta ocupacional. Não é sua pasta dentro do conselho, né? Mas como que você acha que pode ser realizado, né? É uma pergunta dos profissionais, a fiscalização, né? E aí eu vou estender um pouco mais, né? Não só a fiscalização do conselho, mas inclusive de operadoras de plano de saúde, SUS, enfim, do tomador de serviço, da teleconsulta. Bom, primeiro nós precisamos compreender a que espécie de fiscalização nós estamos mencionando. Se uma fiscalização pelo descumprimento desse profissional de aspectos éticos, o que seria de legitimidade única e exclusiva do próprio Conselho Regional a que ele estiver inserido, ou se teríamos ali uma fiscalização efetiva da prestação do serviço, por exemplo, da operadora do plano de saúde. Na primeira hipótese, que quaisquer denúncias, inclusive com prints de realização de lives ou mesmo de redes sociais anunciando atendimento gratuito, poderão ensejar um processo ético disciplinar a ser presidido pelo respectivo conselheiro do CREFITO, a quem Vossa Excelência preside. No aspecto da operadora de plano de saúde, o senhor muito bem colocou, doutor, quando diz da necessidade da realização de um aditivo, de um ajuste no contrato de prestação de serviço celebrado entre a operadora de plano de saúde e o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Nessa linha de raciocínio, certamente este aditivo contratual especificará, se exigir, por exemplo, uma plataforma, de que maneira deve o profissional comprovar a prestação daquele serviço, vez que, em decorrência daquela prestação de serviço, que se observe eventual aditivo realizado pela operadora de plano de saúde, que constará as regras da comprovação da prestação de serviço. E no que tange a fiscalização do órgão de classe, eu não vejo qualquer dificuldade para que, com os mais variados elementos, tenha o julgador a condição de punir ou absolver aquele profissional que eventualmente tenha sido acusado da prática de um ato antiético. Perfeito. Chegaram algumas perguntas se há restrição, né, para o tipo de recurso terapêutico a ser utilizado no atendimento remoto, né? Isso aí eu acho que é autonomia do profissional e ciência, né? As duas coisas. Ele tem autonomia para eleger, primeiro, qual paciente que pode ser atendido, ser interrompido o atendimento presencial e para o atendimento remoto. Depois, ele tem a questão de, assim, elegendo o atendimento remoto, tem procedimentos que é impossível fazer, por exemplo, como os recursos eletrofísicos, né? Ele não pode deixar um aparelho com o paciente e ensinar a dosar, porque o nosso código de ética proíbe o ensino de recursos próprios. Então, acho que por aí a gente já tem alguns procedimentos que são vedados, né? Vedados até ou por proibição ética ou por impossibilidade de razoabilidade para a prática. Né? Em relação, após a pandemia, continuar esse atendimento remoto, eu comecei nossa live conversando sobre isso. É uma coisa que perguntam muito, porque a pessoa quer saber o seguinte: olha, eu invisto numa plataforma específica de atendimento e depois vocês vão tirar isso?
a gente não sabe, né? Isso depende do Conselho Federal. Existe uma sinalização do Conselho Federal de que isso pode, de alguma forma, continuar para agregar valor ao atendimento, porque já existia o grupo muito antes de pandemia, um grupo de trabalho trabalhando em cima dessa resolução, estudando telesaúde, né, as possibilidades, e aí não necessariamente como está acontecendo hoje para fazer teleconsulta, mas, né, fazer o primeiro atendimento, mas para fazer o telemonitoramento, por exemplo. Acho que é muito rico para você fazer o controle, ver se o paciente está fazendo o exercício na postura correta, se ele está cumprindo a orientação domiciliar. Então, isso pode ajudar muito, né, esse profissional depois agregar valor. Então, existe uma chance, sim, do fisioterapeuta, do Conselho Federal fazer alguma regulamentação nesse sentido. Depois, tem aqui uma pergunta, doutor Gustavo, que é o seguinte, ó, após a pandemia, não, você está aqui, posso atender à distância, independente da existência ou não de um contato presencial para uma avaliação com meu cliente? Podemos atender pacientes novos? Até vou te explicar, porque essa dúvida, né, o senhor chegou a ler a resolução 516 e tudo, mas assim, a resolução 516, no primeiro momento, ela dá a entender que você só pode fazer o telemonitoramento daqueles pacientes que você já teve contato prévio. E a teleconsulta permitida seria para uma reavaliação, né, um ajuste terapêutico. Só que agora essa regra de distanciamento social já tem perdurado e pacientes novos já tem surgido demanda, né? Então, se o fisioterapeuta, numa triagem, né, de forma remota, entender que é possível ele fazer o primeiro atendimento de forma não presencial, como é um entendimento jurídico, né, do nosso jurídico lá do CREFITO em relação a isso, porque eu sei que vocês se debruçarem sobre o tema e chegaram, inclusive, numa unificação de entendimento, né? Presidente, eu penso, acima de tudo, que o direito deve caminhar sempre pela proporcionalidade, a razoabilidade dos seus atos e nas suas decisões. Esse distanciamento social, ninguém imaginava que evidentemente, que aquele paciente que necessita do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, aquele terapeuta ocupacional e aquele fisioterapeuta que necessitam dos seus justos honorários pela prestação dos seus serviços, é preciso que se encontre um meio termo para a ação da realidade social e das normas vigentes. As normas não podem ser inflexíveis à medida de uma verdadeira mudança da própria vida em sociedade. Eu costumo dizer que as normas devem servir para a pacificação da vida em sociedade. Pacificação da vida em sociedade, para a adequação da vida em sociedade neste momento de pandemia, é necessário que haja uma relativização dos normativos nesse sentido. Portanto, no meu modesto entendimento, eu entendo com a modalidade do atendimento. Como o senhor muito bem disse aí, a impossibilidade, às vezes, da realização de determinados atos fisioterapêuticos ou terapêuticos ocupacionais que não possam ser realizados à distância. Até vejo isso com mais abrangência no âmbito da fisioterapeuta e menos da fisioterapia e menos da terapia ocupacional, porquanto a fisioterapia requer, às vezes, alguns atos específicos que dependam da presença do profissional, o que não tanto vejo na terapia ocupacional. Sim, sim. Principalmente as partes de manipulação, né, de mobilizações, mas não, Sim. perfeito. Doutor Gustavo, em relação a esse atendimento, então, né, vamos imaginar que é um paciente meu de longo prazo, com doença crônica, e aí pergunta, eu acho que é até mais técnica, menos jurídica, né? Se realizar um acompanhamento presencial em algum momento, se sim, qual intervalo de tempo eu sugeriria, né? Então, assim, primeiro o profissional tem autonomia e tem a ciência a favor dele, tem os corsets, guidelines, tem evidência para ele, né, saber o momento em que estabilizou o quadro ou que aquela
proposta terapêutica já não está respondendo mais, o paciente não está evoluindo ou involuindo, então ele precisa de fazer um remanejamento e aí ele precisa fazer o ajuste presencial. Eu acho que nesse caso aqui, eu vou recomendar que todo mundo que está nos assistindo, não sei se já conhece a cartilha do CREFITO 4 de atendimentos essenciais. É uma cartilha que na capa tem recomendações para atendimentos essenciais. E nela tem cada especialidade, cada cenário, tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, a gente para ele fazer presencial, manter só o presencial, atendimento presencial reduzido. O que seria isso? Menos contatos presenciais, né? Então dispersar a periodicidade e fazer telemonitoramento e contato presencial. Telemonitoramento, contato presencial. E só o telemonitoramento. Então, lá eu acho que tem um guia mais objetivo, inclusive com infográfico. Depois, isso aqui é interessante. Se você está numa clínica com seu paciente, ali presencial, e esse paciente tem um mal súbito, tem uma intercorrência, um agravamento súbito do estado de saúde, você tem como fazer ali os atendimentos pré-hospitalares, né? E fazer a remoção ou até mesmo a reversão daquele quadro. A gente, né, usualmente chama de primeiros socorros, né? No senso comum aí, a gente tinha aí como primeiros socorros. No caso de um teleatendimento, né, assim, você não sabe se... Primeira coisa é recomendar a pessoa, se ela estiver sozinha, deixar essa porta destrancada, né? Porque você pede para alguém entrar. Mas como o profissional proceder se ele está do outro lado do vídeo e o paciente tem um mal súbito lá do outro lado? Adotadas básicas no sentido de comunicar às autoridades imediatamente, comunicar aos familiares, por isso a necessidade da realização do prontuário de modo eletrônico também, né, na forma da resolução do COFITO, tendo ali as informações e os dados, principalmente para aqueles pacientes que tenham comorbidades que já são de conhecimento daquele fisioterapeuta, daquele terapeuta ocupacional, e que aquele prontuário tenha lá os telefones de contato, o WhatsApp, familiares, para que possa, naquele momento, realizar um contato. Se isso não for possível, evidentemente que o que mais interessa aí é salvação da vida e, evidentemente, o telefone aos primeiros socorros, a 183, né, a todos os números que cada cidade geralmente reserva para esses atendimentos de urgência. Perfeito. Então, esses dados ele coloca no prontuário logo no início, né, do atendimento, um contato, né, ou do SAMU, do bombeiro, de parente, de médico que atende. Então, perfeito. Bem, doutor Gustavo, basicamente, a gente esgotou as que tinha. Eu não lembro, a doutora Jaqueline, de Mulher, tinha mandado uma pergunta que eu não anotei, eu vi na hora que a gente estava começando a live. Se a mulher ia colocar nos comentários, eu acho que a gente não passou pela pergunta dela, tá? E eu não lembro aqui como ela falou. Chegou aqui, para TOs que trabalham, não é dela, né? Mas enfim, Jean está perguntando aqui, para TOs que trabalham na área de saúde mental, as orientações da LAV se aplicam em sua totalidade ou alguma exceção? Aí vai depender. Pode falar, desculpe, depois eu também fiz comentário. Fique à vontade. Na minha visão, eu acho que, essas assim, orientações... Vamos lá, para o IPA. Estou brincando, vai lá. Essas orientações, na minha visão, sempre devem ser cercadas por razoabilidade. Então, evidentemente que as terapeutas ocupacionais que trabalham aí na área de saúde mental, elas precisam se precaver também no sentido do prontuário, no sentido das anotações, do termo de consentimento, evidentemente, daqueles que tenham a capacidade civil e daqueles que não tiverem, dos seus respectivos ascendentes ou descendentes que dele. Então, portanto, as terapeutas precisam se preocupar com a razoabilidade e a especialidade desta grande profissão que é a terapia ocupacional. Sim. O que eu ia falar é o seguinte, principalmente a condição de saúde mental do paciente, né, do cliente, se o profissional achar que ele consegue corresponder comandos visuais, verbais aqui, através de um vídeo, aí sim, se não, se ele tem um cuidador, um acompanhante que pode intermediar, se não, infelizmente,
tem que criar uma forma de possibilitar o contato remoto, né? O atendimento remoto. Bem, tiveram algumas perguntas aqui, foram muitas que foram passando. Algumas perguntaram se o estágio pode acontecer, obrigatório ou não, dessa forma remota. Bem, no nosso entendimento, o estágio ele faz parte da formação do perfil professográfico. Então, quem é o MEC, não é o CREFIS, a gente pode ter até posicionamentos, né? O MEC está dizendo que as aulas práticas de estágio têm que ser presencial. Então, os estágios podem acontecer presencial, até porque tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional são atividades essenciais e, portanto, nunca precisaram ser interrompidas, apenas mantidos os atendimentos que são imprescindíveis, essenciais. Aí vem a doutora Jaque aqui, ó, caso os pacientes autorizem a não gravação pelo WhatsApp, qual a implicação em só registrar os atendimentos em prontuários, como já é feito nos presenciais? Doutora Jaque, não tem problema. A grande questão seria interessante, como o doutor Gustavo Chalfun colocou, você mandar para ele pelo WhatsApp, ele responder preenchendo que foi feito o atendimento, como se fosse a assinatura dele a cada atendimento. A gente tem respondido da seguinte forma, olha só, quando não tiver outra possibilidade, né, mesmo de realizá-lo por plataformas que sejam específicas para tal, que registre atendimentos resguardando sigilo de dados e o WhatsApp, se for a opção possível no momento, sugerimos a realização de um formulário no próprio aplicativo que deverá ser preenchido pelo paciente. Você manda um formuláriozinho, nesse formulário o paciente, cuidador, deve preencher com os dados do paciente, nome completo, RG, CPF, endereço, anexar uma foto da identidade do paciente em questão, e nos dias de atendimento o paciente deve enviar uma mensagem via WhatsApp com a foto de uma folha escrita, a data, a assinatura do paciente, identidade, e lembrar de lançar essas informações possíveis no prontuário. Então, assim, no próprio WhatsApp, essa troca de mensagem, ele confirmando que teve o atendimento, eu acho que já serve para a prova documental. Durante a resposta do Dr. Gustavo Chalfun, se podia fazer o primeiro atendimento já por teleconsulta, o seu áudio cortou, doutor Gustavo. Em resumo, ele falou assim, olha, pelo princípio da razoabilidade, entendendo a duração da pandemia, sim, né? A gente entendeu que sim, não é isso, doutor Gustavo? Sim, eu entendo que não seria razoável impedir a realização dos novos atendimentos, mas o profissional deverá estar atento se será possível a realização daquele primeiro atendimento, a depender da situação deste paciente. Portanto, entendemos sim pela possibilidade da realização dos novos daquele paciente e ação para que se realize aquele primeiro atendimento de modo virtual. Não, perfeito. Olha só, é o seguinte, quando o paciente não tem ativos técnicos, bom, aí é impossível fazer teleatendimento, né? Não tem outra forma. Então, concorda, doutor Gustavo? Se ele não tem acesso a nada, né? Fica Concordo. impossível. Essa, como lhes disse, é uma opção para a situação pela qual todos passamos em decorrência da pandemia, atendendo aí a um binômio, né? A necessidade do paciente e a possibilidade daquele fisioterapeuta, daquele terapeuta ocupacional, em detendo os recursos tecnológicos, prestar esse atendimento. Sim. Aí, outra pergunta é se a assinatura digital pode ser utilizada. Num cenário ideal, o ideal é a assinatura digital de certificação digital, né? Sem dúvida. Não sei se é essa a pergunta. O Conselho Federal não quis criar tantos óbices, tantos requisitos para não se tornarem dificultadores, né? Não se tornar óbices no momento que você não está conseguindo nem encontrar uma empresa aberta para fazer uma certificação digital, caso não tenha, o custo, mas não sei se é essa assinatura digital que você está colocando ou se é aquela assinatura digitalizada que você escaneia a sua assinatura e coloca lá. Né? Então, assim, eu creio, presidente, que as plataformas das eventuais operadoras de plano de saúde vão especificar essa condição, até mesmo com o intuito,
muito claro da comprovação da prestação do serviço. Perfeito. Até colocaram aqui em relação a essa... Deixa eu ver, perdi aqui a pergunta. Mas em termos de plataformas, né, de prontuário, o que a gente tem adotado aqui no Conselho, né, nos nossos atos fiscalizatórios, pelo menos enquanto o CREFIT, é o seguinte: as plataformas que você faz o prontuário eletrônico, porque a 414 permite o prontuário eletrônico, e a 424, 425, né, então a 514, 515 permite a 524 e 25, que vieram depois e tratam do Código de Ética, mantém lá, falando que tem que ter assinatura, carimbo, né, nesses prontuários. Então fica parecendo que é físico, mas permitindo o eletrônico. O que a gente entende, para não criar uma norma, né, dessa certificação digital, é que esse software, ao se fazer qualquer alteração, primeiro, para entrar tem que ter login usuário, né, específico de cada profissional, se for mais de um profissional que atenda no serviço, ficar registrado o horário, e cada alteração que fizer, não apagar, não manter as alterações que foram feitas para evitar qualquer falsificação de documento, né, nessas situações, porque a gente tem que prever todas essas questões. Telemonitoramento de crianças, da mesma forma, tem que estar com o responsável legal do lado. Sobre as plataformas, uma pesquisa realizada na APTA mostrou que o WhatsApp e FaceTime teve adesão moderada, enquanto outras plataformas teve adesão baixa. Quando falamos em plataforma, pois por isso que a gente, porque são plataformas, são aplicativos, são ferramentas que já têm a adesão de praticamente todas as classes, né? Eu acho que hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que não é usuária de um WhatsApp, por exemplo, né? Então acho que talvez por isso. A doutora Aline Azevedo, ela pergunta o seguinte, ONG de cuidados para idosos pode dar continuidade aos atendimentos gratuitos por teleatendimento, e principalmente para novos pacientes? Doutora Aline e demais que nos assistem. Não só ONGs, como qualquer profissional em clínica particular. Hoje, o Conselho Federal permitiu que o teleatendimento pudesse, a critério do profissional, ser oferecido na modalidade de forma gratuita, né, de modo gratuito. A gente preocupa, sim, com o aviltamento da profissão, e nós temos que entender que essa modalidade dá muito mais trabalho para o profissional, se fazer entendido, por isso uma valorização da profissão. Agora, se é sem fins lucrativos, esse é o intuito, pode oferecer, não vejo problema nenhum. Bom, não sei se o Instagram fechou aí o nosso tempo, né? Ele limita a duração da live, né? Até para não ficar muito cansativo para a turma que estava acompanhando, né, doutor Gustavo? Limita 1 hora, mas eu né? Não sei se a gente... sim. E é muito tempo, né? A gente porque fala muito. Pô. Mas, enfim, perguntaram se é interessante, fazer um teste de Covid nos pacientes, nos profissionais que eventualmente interromperam o atendimento. Acho que, na medida do possível, eu não sei se agora é importante. Eu acho que porque pode dar negativo e esse profissional se contaminar, né? Então, hoje está muito fácil o acesso ao teste para os profissionais de saúde que estão trabalhando, né? Então, não sei se você tem alguma opinião em relação a fazer o teste antes de atender, porque faz o teste, dá negativo, o cara se contamina e fica pré-sintomático ou assintomático, mas transmitindo. Então, ele tem que fazer o uso constante da máscara, álcool em gel, ambiente arejado, menos pessoas no ambiente, né? Então, eu não sei se fazer o teste no profissional vai ajudar tanto, né? Na minha visão, a pergunta foi até em relação aos pacientes, salvo engano. E não, aí entendo que isso vai da autonomia do próprio profissional. Sim, eu acho que não, aqui, ó. Você acha relevante realizar teste antes de retornar aos atendimentos? Eu acho assim, o paciente, Desculpa. Se tiver qualquer sintoma, não retornar. Se o paciente tiver qualquer teste, não retornar presencial, né? Fazer o isolamento, fazer o teste, esperar o teste contra a prova. Agora, o profissional,
ele vai ter contato com várias pessoas. Por isso, talvez interessante evitar os grupos, porque a gente não, um potencial, né, de viremia, né, da quantidade de vírus dispersante ali, né, dispersos no ambiente, Perfeito. pode comprometer o próprio profissional. Bem, aí, o pessoal insiste em perguntar, doutor Gustavo, se previsão de retorno de atendimento de Pilates. Se esse Pilates for um recurso cinesioterapêutico, mecanoterapêutico, conforme a resolução 386, ele nunca precisou parar. Se ele tiver o KNAI de serviço de fisioterapia, independente de você utilizar só este método, né, para nós é um serviço de fisioterapia essencial. O CREFIT 4 fez, inclusive, um informe oficial em relação a isso. A gente até está com apoiadores para bancar teste. A Selma, né, está perguntando se o CREFIT não faria esse teste. A Associação Mineira de Fisioterapeutas está com apoiadores para doar equipamentos de proteção individual para, eventualmente, aqueles que precisam. Mas a nossa realidade é que não está faltando, inclusive, o teste para profissional de saúde. Caso alguém tenha dificuldade, né, e está na linha de frente, a gente consegue intermediar o CREFIT ou a MF com os nossos apoiadores, né, que estão, tem muito profissional organizando eventos, né, e convertendo isso em doação, em empresas, mas não está faltando testes para profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, acho que isso é uma preocupação que, por enquanto, parece que o profissional não precisa ter. Pois a doutora Aline falou assim, eu tive rinite, sinusite e, por trabalhar numa instituição de longa permanência de idosa, a equipe achou por bem realizar o teste antes de retornar. E aí é uma questão de precaução e zelo muito, muito correto, né? Aí é uma questão de fluxo, de estratégia, né? Se pode exigir o teste do cliente, eu acho que não, né, doutor Gustavo? Estão perguntando assim, na minha clínica eu exigi um teste do cliente para eu admiti-lo? Até porque não está tendo teste fácil, né? E também é um serviço de saúde, né? Se ele tiver, ele vai ter que ser atendido também, né? Mesmo que ele tiver positivo, né? Sim, Se for um caso se for imprescindível, né, essencial, de né? atendimento. Se for essencial. Pilates no teleatendimento. Mesma coisa, gente, Pilates para o CREFIT, para o COFITO, pela norma, é um método igual vários outros, igual o Mackenzie, igual ExoStretching, igual, enfim, qualquer método que você pensar, o Pilates é mais um teste, né? É mais um recurso, uma abordagem. Então, você não tem essa limitação. Em tal técnica pode fazer teleatendimento e outra não. Você achando que consegue fazer o método Pilates, Pilates de solo, né? Ou se o paciente tiver algum recurso, uma bola, enfim, você conseguir passar essa orientação por trás e achar que tem benefício e ele aceitar, ok. Gostaria de saber se o termo de consentimento do teleatendimento pode ser realizado de forma verbal pelo paciente durante gravação do atendimento, doutor Gustavo. Interessante essa pergunta aí. Interessante, muito bem feita, e entendo que não há nenhum impedimento para que seja feito de modo verbal, tendo sido gravado pelo profissional. Perfeito. O paciente consentindo que está sabendo, Sim, ciente da gravação, né? sim, sem dúvida. Perfeito. Bom, aí perguntas Pilates presencial, só individual, mesmo os alunos usando máscara, né? Então, assim, ó, se os clientes, né, pacientes das suas clínicas, independente do método, a gente tem recomendado, em consonância com a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias, o atendimento individual, mas é uma recomendação, né? Se você tiver um espaço amplo, então tem vigilâncias, e aí você tem que olhar com a autoridade sanitária do seu município as recomendações de metragem. Eu tenho visto muito assim, a cada 4 metros quadrados, por exemplo, você pode colocar um paciente, né? Mas aí, assim, depende muito do decreto municipal local, né? Se fechar, o CREFITO já notificou 28 municípios e reverteu o decreto
que eventualmente tinha fechado serviços de fisioterapia. Terapia ocupacional não vi fechamento em decreto e a gente conseguiu reverter. Doutor Anderson, a atualização e ventilação mecânica feita pelo CREFITO virá nas cidades do Triângulo Mineiro? Doutora Roseline, né? Roseline Mansur. A gente está rodando o estado inteiro, isso a gente tem feito em parcerias com as secretarias municipais de saúde, com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Então, assim, a gente tem atualizado os profissionais que estão na linha de frente já nas UTIs, então um dia a dia atualização, e a gente entende que não tem como fazer uma atualização dessa de prática, né, de atendimento ao paciente crítico, de modos ventilatórios, do manejo da função pulmonar de forma remota, né, não tem como, a gente tem um posicionamento muito claro de que a eficiência desse treinamento é presencial, então a gente está indo, eu confesso que eu não lembro aqui o calendário do Triângulo, mas você mesmo pode provocar o CREFITO solicitando, e a gente atualiza os profissionais que estão nas UTIs, os servidores públicos que eventualmente estão em unidades básicas de saúde, que eventualmente poderão ser realocados em caso de um pico, de um colapso naquela cidade, para hospitais de campanha ou para o próprio TEI, e também aqueles que tenham interesse num dia em que é um curso mais básico. Então, a gente divide em vários dias as turmas muito pequenas em espaços amplos para a gente poder fazer todo o regramento. O governo do estado permite até 30 pessoas, a gente tem feito com metade disso, 30 pessoas, em ambientes muito amplos, arejados, e faz o teórico prático. Então, basta solicitar, eu não sei quando vai para lá. No momento da resposta do Dr. Gustavo Chalfun sobre a primeira consulta por teleatendimento, o áudio cortou. Está liberado a avaliação? Primeiro contato teleconsulta? Eu resumi que sim, se o Dr. Gustavo Chalfun quiser repetir. A nossa afirmação foi no sentido de que as normas precisam ser relativizadas e serem adequadas ao momento em que passamos e que, portanto, entendemos pela possibilidade do primeiro atendimento, desde que, evidentemente, o estado físico do paciente o permita e que não seja indispensável o atendimento presencial. Portanto, dentro das condições daquele paciente de receber o primeiro atendimento de modo virtual, não vejo nenhum impedimento. A doutora Magda Rocha pergunta o seguinte: se o profissional é do grupo de risco, ele pode recusar voltar para o trabalho? Esse é um cenário em que, havendo o grupo de risco, e por exemplo, especificamente, se observarmos a rede pública, os mais variados municípios em todo o estado de Minas Gerais baixaram norma no sentido de realocarem esses profissionais. Eu acho que a recusa por si só, ela seria indevida, desde que aquele empregador dote, né, o local de trabalho, ou, por exemplo, coloque este servidor, esse funcionário, em condições de isolamento realizado. Então, se ofertado àquele profissional a condição de um home office, entendo que ele não poderia recusar. Se não ofertado um home office e demonstrado a situação de vulnerabilidade daquele risco, esse profissional poderia discutir este retorno até mesmo judicialmente. Sim, perfeito. Doutor Gustavo, chegou uma pergunta aqui do Guga, que é uma pergunta recorrente aqui. Guga BHZ. Pergunta assim: BH suspendeu Pilates das atividades que retornarão essa semana. Se chega um fiscal da prefeitura, como demonstrar que aquele atendimento é essencial para o paciente que está sendo tratado? Vou pedir licença até para eu começar respondendo, sabe, doutor Gustavo? Primeiro, essa é uma situação que a gente vem falando já há muitos anos, inclusive, né, desde o primeiro Evidência, nosso fórum de prerrogativas e práticas científicas do CREFITO 4, foi sobre Pilates, e a primeira palestra está na TV CREFITO 4 no canal do YouTube, né, se procurar lá assim, atue com Pilates sem perder a identidade profissional. Né? Primeiro, né, eu acho que o profissional ele tem que entender que ele pode utilizar o Pilates para promoção e prevenção de saúde, que é compartilhado com a educação física esta mesma finalidade, e pode utilizar para recuperação da saúde. BH não tem nem por que ela falar de retornar clínica de fisioterapia, porque ela nunca mandou fechar, né? O que BH mandou fechar são academias, estúdios de pilates, de yoga. Então, assim, quando a gente vai ver o cadastro, e aí você vai pegar seu alvará e ver qual o CNAE, o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, que ele está registrado
junto à Prefeitura, junto à Receita Federal, e se tem registro no CREFITO. Então, se você tem registro no CREFITO, você pode chamar de estúdio de Pilates, do que você quiser. Para fins jurídicos, é uma clínica de fisioterapia, independente se você trabalha só com método lá dentro, aí é uma opção sua, né? É discricionalidade sua. Mas, se você tem o prontuário desses clientes, né, e uma avaliação fisioterapêutica, a prescrição clínica desse método para as especificidades e necessidades de cada indivíduo, aquele Pilates ali é um ato fisioterapêutico, é uma atividade clínica. E aí você vai, com base na sua avaliação e na identificação, dizer que aquele... Então, documentalmente, já não tem como o fiscal ter dúvida se você demonstrar que o seu registro é de clínica de fisioterapia. Por mais que, às vezes, o nome fantasia que você deu, o nome empresarial, seja estúdio, setting. Entendeu a pergunta dele, doutor Gustavo? Concorda? Entendi e concordo plenamente, que vai prevalecer o KNAI. Perfeito. Aí vem aqui, como fica a questão da jurisdição do conselho se o paciente for para a sua casa em outro estado e não estando em local do atendimento? A gente já falou sobre isso. O fisioterapeuta, nesse momento, pode atender paciente em qualquer lugar, tá? Independente de estado, país. Se aqui não tiver estagiários, eles podem fazer telereabilitação. Bom, pessoal, o estagiário é um processo de ensino-aprendizado. Então, tem que ver como que está isso. O profissional está permitido. Quem é o responsável técnico pelo atendimento? Então, se o profissional que tiver como preceptor de um estágio curricular não obrigatório, esse profissional que está realizando o atendimento e esse aluno está fazendo o plano de atividade dele ali sobre a responsabilidade de um profissional que pode fazer o teleatendimento. Como está a fiscalização do CREFITO neste momento de pandemia? A fiscalização... Falamos também. Falamos, temos até fiscais aí assistindo a live, né? Trabalhando normalmente, remoto e presencialmente, mas assim, o foco tem sido muito grande, eventualmente, em condições do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional que está na linha de frente, fiscalizando condições, encaminhando para autoridades competentes, como o Ministério Público do Trabalho, né? Situações de EPI às vezes, mas a gente realmente em Minas está tendo um cenário muito, muito positivo sob o ponto de vista de condições, né? Eu reuni esses dias com algumas gerências regionais de saúde e profissionais de várias cidades, né? Itabira, tinha algumas perguntas da regional de Itabira. Eu falei, gente, está faltando EPI? E o pessoal falou, não está. Eu falei, ó, me escreva pontualmente que eu vou buscar apoiadores para doar. A gente fez algumas campanhas doando EPI, mas isso foi lá no início, agora já não é mais uma realidade. Doutor Anderson, explica um pouco para os estudantes de fisioterapia o motivo pelo qual a permissão de estágio foi adiantada para últimos períodos de graduação. Gente, Tiago, eu vou te pedir permissão para discutir isso numa outra live para não fugir do foco desta. Estou à disposição, inclusive individualmente. Nós fizemos uma live com o MF Jovem, vamos fazer outras, e nós temos um parecer sobre isso. Depois, se você quiser me mandar um direct, eu te mando um parecer do CREFITO sobre isso. Bom, calma, internet, você pode responder quanto o paciente tipo de risco. Gente, a live, alguém perguntou aqui, tudo que nós tratamos está gravado, já tá, a live anterior já está no IGTV, tá bom? Então já está lá no IGTV. Nós até demoramos um pouquinho para voltar, para não deixar essa live ser perdida e ser colocada no IGTV. Não ficou claro para mim se é obrigatório os atendimentos ficarem gravados ou não. Bom, se não é obrigatório ficar gravado, né? Você tem que documentar isso, ou por gravação, ou por algum termo que o paciente te documente que aquele atendimento foi realizado. Não é isso, doutor Gustavo? E você lance Sem tudo dúvida. isso, ou no prontuário eletrônico ou físico, tudo que foi feito. Sem dúvida. No entanto, esses pacientes também são atendidos por outros profissionais, tais como cuidadores de idosos, técnicos de enfermagem, fono, entre outros. Como poderei estar protegido de uma futura acusação de levar à infecção? Ó, eu não vi o começo da pergunta, parece que teve um começo, doutor Gustavo, mas ele quer saber o seguinte, o profissional ele pode ser acusado
pelo paciente de ter sido o vetor de contaminação, como é disseminação É, comunitária, está difícil fazer esse nexo causal, né? Desde quando sem foi dúvida. decretada a disseminação comunitária, que é quando não se faz, sabe mais quem pegou de quem, né? Perfeita a sua colocação, presidente. Diferentemente daquele empregado que trabalha em determinado local de risco e que foi objeto, inclusive, de ação direta de inconstitucionalidade por 7 partidos, né, no Supremo Tribunal Federal, e aí a medida provisória 936 e a 927 sofreram lá algumas alterações, essa, em razão da disseminação comunitária, entendo como bem improvável a demonstração do nexo causal. O senhor está absolutamente correto. Gente, nós produzimos 6 cartilhas é, que são assim fenomenais para vocês, né? A questão do EPI está tudo detalhado numa cartilha específica de EPI que considera a norma técnica número 4 da Anvisa e todas as atualizações. A gente tem 6 cartilhas sendo atualizadas o tempo todo para os profissionais. Temos cartilhas direcionadas para a sociedade em geral, para home office, para ergonomia, para desempenho ocupacional, né? Sou Perfeito. fisioterapeuta e gostaria de saber qual a previsão para o retorno dos atendimentos presenciais na sede do CREFIT 4 em BH. Doutora Bianca, nós estamos atendendo por agendamento aqueles casos em que o paciente, em que o profissional não teve a sua solução por meio remoto. A gente providenciou, né, tentamos providenciar 100% das nossas soluções de modo remoto. Você consegue resolver tudo. Nós temos canal, inclusive, 24 horas pelo WhatsApp, 7 dias por semana atendendo os profissionais. Os telefones e e-mails da sede continuam funcionando normalmente e estamos tentando resolver tudo de forma remota para evitar esse fluxo, né, de deslocamento. Mas já tem atendimento, né? Os atendimentos muito raramente tem um profissional que tem uma urgência e precisa de estar lá, ele vai por agendamento. Nós já estamos com todos os critérios lá né, também para proteção dos nossos servidores, quanto dos profissionais que estão indo lá, como acrílico na mesa, álcool em gel, termômetro, enfim. Mas a gente, por agendamento, você consegue se for realmente necessário, tá? Posso gravar vídeos de exercícios e enviar para os pacientes, sabendo que ele pode repassar esses vídeos? Bom, doutor Gustavo, essa pergunta aí, Essa se equipara à videoaula, né? eu acho que equipara a videoaula. Eu acho que assim, ela tem que ter um contato com o paciente que ele vai, É, né, sem dúvida, que ele não vai passar, ou fazer isso de forma ao vivo, né, numa plataforma. sem dúvida. Alguém pergunta assim, ó, e quanto ao centro de atendimento neurológico? Eu não sei a pergunta, tá? Se você quiser escrever aí, corpus, fisioterapia, estética. E quanto ao centro de atendimento neurológico? Acho é, né, não fa... grupo de risco. Ah, tá. Grupo de risco, né? Por ele ser grupo de risco. Bom, gente, aí tudo vai realmente em questão das condições do paciente, se realmente esse atendimento é essencial, imprescindível, se vai ser presencial ou se vai ser remoto. É a autonomia do profissional na sua avaliação e estabelecimento. Concorda, doutor Gustavo? Sem dúvida, presidente. Na mesma linha do que respondemos lá no começo No das momento que nossas nós passamos por exposições. isso. Eu acho que agora muitas das perguntas estão sendo até muito repetidas, né? De forma diferente. Talvez o pessoal que chegou mais depois na live. Quem Isso. quiser está no IGTV do Crefito 4, tá? Todas essas perguntas. Bom, gente, nós já estamos aí a 1h30 de live, né? Então, até para que não fique muito cansativo para a turma, nós estamos à disposição. Queria agradecer quem nos acompanhou, agradecer o doutor Gustavo Chalfun, né, que nos assessora. No início ele falou sobre né, a sua satisfação em estar no conselho. Eu também confesso que sou muito feliz com a nossa assessoria, né, doutor Gustavo? A gente tem um corpo jurídico muito bom, assessores, né, muito comprometidos, servidores, né, todos os empregados
Conselho completou 35 anos agora no último dia 17 de maio, e até depois eu falei com o pessoal da diretoria, da assessoria de comunicação, que eu falei assim, olha, infelizmente, não é um momento de comemorar, nós não deixamos a data passar em branco com um vídeo, mas não foi possível valorizar quem realmente importa, que são os funcionários lá dentro que estão fazendo realmente que a nossa gestão faça um novo CREFIT. Então, a todos vocês, né, funcionários do CREFIT, que estão fazendo com que o profissional se sinta mais acolhido, né, e abraçaram o nosso projeto, meu agradecimento aqui em público para os profissionais, né, e você é um dos profissionais. Ele falou para eu não falar isso para ninguém, eu vou falar numa live, né, doutor Gustavo, mas nas avaliações de desempenho do CREFITO, eu fiquei sabendo pela coordenadora de gestão de pessoas que a maior nota, né, do conselho em termos de desempenho foi da do doutor Gustavo, né? Então, nosso funcionário padrão, né, doutor Gustavo? Mas, enfim, então, muito obrigado aí pelo tempo, e a gente está à disposição de todos os profissionais, né, literalmente 24 horas.